Pessoal, vamos aqui, chegamos ao terceiro vídeo da série Trabalhadores e Empresários. Pessoal, hoje eu quero contar uma historinha, mas antes eu quero falar uma coisa, eu quero pegar um conceito para dizer o seguinte. Há uma discussão de que nós trabalhadores temos que agradecer todos os dias aos céus, porque quem dá emprego são os... Você tem que agradecer porque quem dá emprego é bolsonarista, que é empresário, né? Não é o esquerdista. Eu quero dizer uma coisa tranquilamente, muito de boa, vamos lá. Quem gera emprego não é o dono da empresa, é o sistema econômico, que o Estado toca, que o Estado gere. Tanto que, dependendo da política econômica do Estado, tem uma quantidade X de empregos. Dependendo de como o Estado gere, é um outro X de emprego. E a qualidade do emprego também depende do Estado. Então, quem gera emprego não é o empresário, é o sistema macroeconômico. Ou seja, dependendo de como é conduzido a política econômica, vai ter o tipo de emprego que vai ser gerado. Por exemplo, se for um Estado que investe mais na abertura do capital, de tecnologia, é um tipo de emprego. Se for uma economia mais fechada, é outro tipo de emprego. Se for uma macroeconomia que incentiva o pequeno empreendedor, é um outro tipo de emprego. Se for do maior empreendedor, é outro tipo de emprego. Com isso, o que eu quero dizer para vocês? Então, vou falar diretamente para você, trabalhador. Trabalhadores, não se preocupem. Quando o empresário faz essa chantagem com você, que ele diz assim, se fulano de tal ganhar, eu tô indo embora. Vai nada. A não ser que ele já tenha dinheiro suficiente, que ele não precise mais trabalhar. Eu vejo na minha cidade, tem empresa que já viveu anos dourados, lá nos anos 80, 70, 80, até em 90 começa uma decadência. Hoje está minguando. E aí você olha para os herdeiros, para os donos da empresa, o que acontece? Está vivendo ainda muito bem, obrigado. Por quê? Porque já não é mais a empresa a grande fonte de renda. Porque existe gente, o capitalismo hoje, você tem duas maneiras de viver do capitalismo. Sendo um grande empresário, então sua empresa é altamente lucrativa, e nós temos esse exemplo na cidade também. Mas você também tem empresários que são rentistas, o cara vive de renda. Ou por aplicação financeira, ou por aplicação imobiliária. Ou seja, a empresa nem precisa ser tão lucrativa. Mas os negócios, o rentismo dá bastante dinheiro. Então, quando um empresário ameaça você falando que se o fulano e tal ganhar, ele vai embora, ele vai se ele já não tem mais o que fazer, porque a empresa já não dá mais lucro. Quando a empresa dá lucro, ele vai embora coisa nenhuma. Porque ele vive num país em que a política econômica é a mesma em qualquer lugar. Ele vai se ele tiver mais vantagem. Vamos dizer que a cidade vizinha ofereça para ele toda uma infraestrutura com dinheiro público. Porque muitas vezes, sabe o que o empresário faz? Como que ele faz para ir para outra cidade? Nós temos, por exemplo, na nossa cidade, empresas intermunicipal. Ela tem uma planta de produção aqui e uma na cidade vizinha. Por que ele foi para a cidade vizinha? Porque ele teve vantagens. Quem fez isso? O Estado. Olha o que é engraçado. O Estado na figura de prefeitura. Essas pessoas falam mal do Estado. Mas quem deu todos os benefícios? Seja porque deu uma infraestrutura, seja porque deu o terreno, seja porque deu a anuência nos impostos municipais, enfim. Quem paga isso é o município. Não. Na verdade, o prefeito é o instrumento que paga, mas com o dinheiro de quem? Do povo. Quando uma prefeitura dá esse benefício para uma empresa, fazer alguma coisa, e qual é a desculpa? Essa empresa que vai vir vai gerar emprego. Não esqueça, o orçamento ele tem um tamanho. Quando você pega uma fatia e dá para o empresário, você está tirando de algum outro lugar. Você está tirando alguma coisa, seja da saúde, da educação, da cultura, da infraestrutura. Aí você vai falar, mas você é contra fazer isso? Depende. Se for uma cidade rica, que tem bastante dinheiro, que está sobrando,
Tá todo mundo na cidade vivendo bem, não falta casa própria, não falta cultura, não falta lazer, não falta saúde, não falta educação? Concordo. Agora, tem aquela velha história do Olívio Dutra, né? Que a Ford queria ter ido para o Rio Grande do Sul, ele era governador. E ele não aceitou, porque o Estado ia ter que arcar com muitos custos, ele ia ter que tirar dinheiro de áreas importantes, aí foi para a Bahia. Todo mundo xingou o Olívio Dutra. O que aconteceu? A Ford está na Bahia, também não está mais. Então o Olívio Dutra tinha razão. Mas é só para dizer o seguinte, o empresário, quando ele diz, não, temos que fazer tudo pela iniciativa privada, ele é o primeiro que pede ajuda para o Estado. Ele quer juro subsidiado, enquanto você, trabalhador, paga 3, 4% de juro ao mês de um empréstimo e que você precisa dar até a mãe de garantia, o empresário consegue no BNDES, não sei como está hoje, mas chegou a conseguir por 3, 4% de juro ao ano, com 2 anos de carência para começar a pagar. Não existe empresário sem Estado. O empresário que fala mal do Estado, ele fala como discurso, narrativa, garganta, para te enganar, porque ele é o primeiro, bolsa empresário. Vocês já viram? Eu vou dar um exemplo. Uma vez fizeram um levantamento. O governo federal gastava 30 bilhões por ano com programas sociais. Sabe quanto ele gastava com investimento para o mundo dos empresários? 300 bilhões, ou seja, o que o governo gastava para transferir para os pobres, para ajudar nós trabalhadores, era 30. Do empresário, 300, era 10 vezes mais, sendo que tem muito menos empresário do que trabalhador. Então, o Estado é o parceiro número 1 do capital. O dia que o Estado acabar, acaba o capitalismo. Isso é importante. Se a gente não compreender isso, nós não vamos compreender nada. Então, para resumir essa história, não é o trabalhador que precisa do empresário. É o empresário que precisa do trabalhador. É ele. Capital sem força de trabalho é dinheiro morto. Ou seja, se o capitalista não tiver o empregado ali, o trabalhador para fazer, para produzir, o dinheiro dele não serve para nada. Só se ele vive de renda. Só que mesmo o sistema financeiro, que é aquelas pessoas que vivem de renda, ela precisa do capital produtivo. Porque também, imagina se o trabalhador não produzir mais nada. Aí não vai mais ter também dinheiro aplicado, né? Porque se não tem mais trabalhador, imagina um mundo sem trabalhadores. O capital acaba, os ricos acabam, fica todo mundo no mesmo pé de igualdade. E por quê? Por uma questão de lógica. Se não existe mais trabalhador, não existe mais consumo. Se não existe mais consumo, não existe mais sistema. Banco só paga juro para alguém que aplica o dinheiro, porque depois ele vai voltar esse dinheiro para a economia que vai ser emprestado para nós a juros altíssimos. E por que a gente pega dinheiro a juro alto? Porque a gente vai lá no material de construção, compra para aumentar a nossa casa ou para fazer uma casinha. Você pega dinheiro do banco para trocar de carro, para comprar um carro. Você pega dinheiro do banco para comprar uma geladeira, uma televisão. Então, o dia que acabar o trabalhador, acabou o rico. Acabou o empresário. Então, trabalhador, o empresário não produz nada. Quem produz é você. Olha para a nossa cidade. Eu vou pegar a minha cidade, que tem empresas aqui grandes, que tem 500, tem até mais 1.000 funcionários. Quanto eles pagam para vocês na média? R$1.500? R$1.700? Eles têm que ir todo dia, eles deveriam toda semana ir para Aparecida do Norte, pagar promessa e agradecer a Deus. Como é que pode pessoas que trabalham aceitar ganhar essa miséria? Porque quando você pega R$1.500, se você tiver que pagar aluguel e comer, eu tenho certeza que você mora de forma bem difícil, bem precária, e você passa vontade no que você tem vontade de comer, porque não dá para comer bem e morar bem ganhando R$1.500. Quem tem que ficar feliz não é o trabalhador que tem que agradecer todos os dias por ter esse empreguinho. É o empresário que tem que ficar muito feliz e falar, graças a Deus ninguém reclama de eu pagar essa miséria, os caras ficam quietinhos.
Fique feliz, empresário, porque o dia que o trabalhador entender isso, a canoa vira.